Olá! Nós vamos falar sobre a infecção pelo HIV. Fique ligado no nosso trabalho e saiba mais sobre o assunto. As imunodeficiências são doenças causadas por defeitos em um ou mais componentes do sistema imune e, consequentemente, podem deixar os indivíduos mais vulneráveis a infecções. Elas se classificam em dois grupos: as imunodeficiências primárias ou congênitas, que são defeitos genéticos que afetam genes responsáveis pelas respostas imunes. Frequentemente se manifestam já no início da infância, mas que às vezes são clinicamente detectadas mais tarde na vida. As imunodeficiências secundárias ou adquiridas não são doenças genéticas, mas sim adquiridas ao longo da vida. Desenvolvem-se como consequência de outras doenças ou mesmo consequência de intervenções médicas. O vírus da imunodeficiência humana, HIV, pertence à família Retroviridae, gênero Lentivírus. Produz a base patológica da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, AIDS. Foram identificados dois tipos principais de HIV intimamente relacionados, chamados de HIV-1 e HIV-2. Estes dois tipos diferenciam-se em parâmetros de dispersão, patogenicidade, transmissibilidade, evolução da doença e suscetibilidade às drogas. O HIV-2 causa uma forma de AIDS de progressão mais lenta do que a doença associada ao HIV-1. Parece prevalecer apenas na África Ocidental. Os vírus da AIDS humana não são homogêneos, porém, a maioria consiste em variantes do HIV-1. Aqui estaremos falando do HIV-1, que é a causa mais comum de AIDS e está distribuído de forma ampla no mundo. A transmissão do HIV pode ocorrer por meio do compartilhamento de objetos ou hemoderivados infectados com as partículas virais, contato sexual desprotegido e transmissão materno-fetal, durante a gestação, parto ou amamentação. Até o ano de 1992, não se conhecia a variabilidade genética do HIV-1. Mais estudos foram realizados e descobriu-se que a alta divergência de nucleotídeos virais resulta no aparecimento de novas variantes de vírus. Agora, vamos entender as características estruturais do HIV. Ele possui uma forma esférica e está envolvido por uma bicamada lipídica derivada da membrana da célula hospedeira, chamada de envelope, onde são expressas glicoproteínas. A glicoproteína transmembrana GP41, que está associada à glicoproteína de superfície GP120. Essas duas proteínas envolvem a ligação dos receptores do HIV nas células do hospedeiro e a fusão do envelope viral com a membrana plasmática. Contém um capsídeo viral, composto principalmente pela proteína P24, onde envolve o ácido nucleico, que consiste em duas moléculas de RNA. Além disso, 3 enzimas virais se encontram na partícula de HIV-1, transcriptase reversa, integrase e protease. A enzima transcriptase reversa é responsável pela replicação viral. A enzima integrase é responsável pela integração do genoma do HIV com o genoma do hospedeiro e a protease com a função de realizar a clivagem de precursores proteicos em unidades menores depois da liberação da partícula viral da célula do hospedeiro. Temos a atuação de 3 genes principais, GAG, POL e ENV. O gene POL codifica as enzimas virais, por exemplo, a P66 e a P51, que compõem a transcriptase reversa, codifica também a integrase, P31, e a protease, P10. O gene ENV codifica glicoproteínas encontradas no envelope viral. A proteína GP160 é uma precursora da formação da GP120 e a GP41. O gene GAG é responsável pela codificação da proteína P55, que, a partir desta, forma as proteínas estruturais do capsídeo. Os demais genes do HIV atuam na codificação de produtos com função reguladora ou acessória. O HIV infecta células que tenham o marcador CD4 positivo, principalmente linfócitos T auxiliares, mas também macrófagos teciduais e células dendríticas. Agora vamos ver como ocorre a ligação do vírus na célula-alvo. A subunidade GP120 do HIV se ligam às moléculas de CD4 na célula T, mas esta interação por si só ainda não é suficiente para o vírus entrar na célula. Essa ligação apenas induz uma alteração conformacional, que promove a ligação secundária de GP120 ao receptor de quimiocinas, que atua como correceptor para o vírus. Isso também induz uma mudança conformacional em GP41, que expõe uma região hidrofóbica chamada de peptídeo de fusão, que se insere na membrana celular. A membrana viral se funde à membrana da célula-alvo. No interior da célula hospedeira, o material genético do vírus é liberado, expondo as duas moléculas de RNA.
Em seguida, ele sofre uma transcrição reversa de DNA de dupla fita provírus por ação da transcriptase reversa. Dessa forma, o DNA viral entra no núcleo do linfócito T. A enzima integrase também participa e faz a integração do genoma do HIV com o genoma do hospedeiro. Os provírus podem permanecer em estado de latência durante anos, com pouca ou nenhuma produção de novas proteínas virais. Mas se este for ativado, vai controlar a síntese de novos vírus de célula hospedeira. O DNA viral é transcrito em RNA mensageiro, que é transportado até o citoplasma e depois vai originar as novas proteínas. O novo RNA viral forma o material genético das seguintes gerações. Vai ter o empacotamento dos transcritos completos de RNA do genoma proviral e a montagem das partículas virais. Essa partícula viral sai da célula e leva junto glicoproteínas do hospedeiro como parte de seu envelope. Portanto, uma única célula infectada pode produzir muitas cópias virais. Após o contato com as células virais, o vírus infecta tecidos de mucosa e é transportado para dentro dos tecidos. Lá, ele pode infectar células dendríticas, macrófagos e células TCD4. As células dendríticas capturam o vírus e o transportam para os órgãos linfóides secundários, e lá ocorre o estabelecimento e a disseminação da infecção, como uma gama de linfócitos sendo infectado. Vai ter o estabelecimento da resposta imune e o controle parcial da replicação viral, mas com o passar do tempo ocorre a destruição progressiva do sistema imunológico. A doença causada pelo HIV começa com uma infecção aguda, que é apenas parcialmente controlada pela resposta imune do hospedeiro, e evolui para uma infecção crônica progressiva de tecidos linfóides periféricos. Os eventos subsequentes à infecção podem ser divididos em várias fases. A fase aguda da doença, também chamada de síndrome aguda do HIV, é o período de viremia caracterizada por sintomas inespecíficos de infecção. Desenvolve-se em 50 a 70% dos adultos infectados, normalmente entre 3 a 6 semanas após a infecção. Há um pico de concentração viral plasmática e uma redução discreta da contagem de TCD4 positivas. Embora o número de TCD4 positivas sanguíneas geralmente retorne ao normal. Em muitos pacientes, no entanto, a infecção é silenciosa e não há sintomatologia. A fase crônica de latência clínica pode durar muitos anos. Os pacientes permanecem assintomáticos ou sofrem de infecções pouco graves. Conforme a doença progride, os pacientes tornam-se suscetíveis a outras infecções, e as respostas imunes a essas infecções podem estimular a produção do HIV e acelerar a destruição dos tecidos linfóides. A transcrição gênica do HIV pode ser aumentada por estímulos que ativam as células T, como antígenos e várias citocinas. Citocinas como TNF, produzidas durante a resposta imune inata contra as infecções microbianas, são particularmente eficazes na amplificação da produção do HIV. A contagem de células TCD4 positivas sanguíneas cai para menos de 200 células milímetros cúbicos. A viremia do HIV pode aumentar drasticamente à medida que a replicação viral acelera sem controle em outros reservatórios além das células T. Difundiu-se de forma errada que a infecção por HIV é um sinônimo de AIDS, mas a AIDS é apenas o estágio final de uma infecção prolongada. Ela ocorre geralmente em 10 anos de infecção, com contagem de células TCD4 positivas abaixo de 350 células por microlitros. Uma contagem de 200 células por microlitros se define como AIDS, e as condições clínicas aparecem e as doenças oportunistas também são indicadores. A infecção pelo HIV ainda não possui cura, por isso o desenvolvimento dos medicamentos estão relacionados com a evolução do conhecimento sobre a infecção, permitindo uma maior qualidade e expectativa de vida do portador de HIV. As classes de medicamentos antirretrovirais são inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, que atuam na enzima transcriptase reversa se aderindo à cadeia de DNA que o vírus cria, tornando essa cadeia defeituosa e impedindo que o vírus se reproduza. Inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa, que bloqueiam diretamente a ação da enzima e a multiplicação do vírus. Inibidores de protease, que atuam na enzima protease, bloqueando a sua ação e, consequentemente, impedindo a produção de novas cópias de células infectadas com HIV. Inibidores de fusão,
Esse medicamento impede a entrada do vírus na célula e, com isso, ele não pode se reproduzir. As medidas preventivas ainda são os principais meios de combate contra a transmissão. Por exemplo, a prática de sexo seguro com o uso de preservativos e também a realização de medidas de segurança pelos profissionais da saúde nos cuidados dos pacientes e manejo de amostras potencialmente infectadas. Portanto, as campanhas realizadas anualmente são extremamente importantes para o incentivo à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento.